Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Luta News. Antes de tudo, já deixa o like e se inscreva no canal. Hoje iremos falar sobre Shamar Magomedov detalha uma série de problemas de saúde após a derrota no UFC Arábia Saudita para Michael Page. Thomas Pinal critica nível atual da divisão dos pesados após o UFC Arábia Saudita. Dricus du Plessis surpreende e aponta Alex Poatan como o maior atleta de combate da história. 2 lutadores pesos pesados são retirados do elenco do UFC após derrotas na Arábia Saudita. Vamos ver. Vinícius Lockdog projeta disputa de cinturão no UFC até o final de 2025. E para finalizar, o tcheco gente boa, Jiri Prochazka, revela os 3 oponentes que deseja enfrentar na próxima luta no UFC. Então chega de enrolar e vamos nessa. Shamar Magomedov detalha uma série de problemas de saúde após a derrota no UFC Arábia Saudita para Michael Page. Shamar Magomedov sofreu sua primeira derrota na carreira quando perdeu por decisão unânime para Michael Page, no último sábado na ANB Arena em Riad, Arábia Saudita. Após a derrota, Magomedov entrou em detalhes sobre o que exatamente ele estava vivenciando. "Eu nunca me senti tão mal no cage", disse Magomedov ao Red Corner MMA em uma entrevista traduzida, e continuou: "Minhas pernas se foram, meus braços estavam fracos e eu tenho muitos problemas de saúde que não quero revelar. Foi um monte de problemas que afetaram meu desempenho. Minha mente estava lá, mas meu corpo estava desligado. Eu tenho desbacteriose e parasitose no meu intestino e tenho problemas com meu fluxo de bile. Eu esperava curar esse problema, pelo menos antes da luta, mas ele ainda está lá. É por isso que não consegui manter o ritmo adequado. Eu estava me sentindo mal depois de dar apenas alguns socos, então eu precisava de uma pausa. Depois de cada 2 socos, apenas me movendo em pé por 1 minuto, eu tinha até medo de vomitar na luta. Quando eu estava voltando para o meu canto depois do primeiro round, eu senti como se estivesse prestes a vomitar. Toda aquela bile presa aqui não me deixou trabalhar. Ela ainda está lá até agora e minhas pernas se foram", finalizou o pirata. Page foi questionado sobre Magomedov, alegando que ele foi comprometido durante a luta. Vamos ver o que disse o inglês. "Se eu tivesse que dar algum conselho, é para seguir em frente. Se você aceitar a luta, sabendo que você teve alguma coisa antes da luta, então o resultado é resultado. Se você vencer, você pode dizer o que quiser. Agora, se você perder, sabe, guarde para si. Só parece... Talvez mais tarde você possa dizer que teve alguns problemas, mas logo depois ele pode ser completamente factual, mas isso soa errado. Soa como uma desculpa. Esse seria meu único conselho para ele", disse Page no The Ariel Helwani Show. E vocês concordam com Page? Agora, resta saber como Magomedov lidará com sua recuperação e qual será seu futuro no UFC após essa dura experiência. Agora, mudando de categoria, vamos falar de pesos pesados. Thomas Pinal critica nível atual da divisão dos pesados após o UFC Arábia Saudita. Thomas Pinal não ficou nada satisfeito com o desempenho dos pesos pesados no UFC Arábia Saudita, evento realizado no último sábado. O campeão interino da categoria usou sua conta oficial no X para expressar frustração com a falta de emoção nas lutas e preocupação com o estado atual da divisão. O evento contou com 3 combates na categoria: Shamil Gaziev, que venceu Thomas Petersen por nocaute no primeiro round, Hamdi Abdelwahab, que superou Jamal Pogues por decisão dividida em um resultado polêmico, e Sergei Pavlovich derrotou Jairzinho Rozenstruik por decisão unânime. O último confronto, que envolveu 2 lutadores do top 10, foi marcado por uma abordagem mais cautelosa, o que gerou críticas do inglês. Aspinall, que se destaca por seu estilo agressivo e finalizações rápidas, demonstrou descontentamento com a performance dos colegas de divisão. Para ele, os lutadores não estão justificando o prestígio da categoria, que historicamente é uma das mais respeitadas do MMA devido ao poder de seus representantes, e disse: "Essas lutas de pesos pesados ultimamente têm sido uma porcaria. Vamos trazer de volta a empolgação e parar de segurar", escreveu o campeão interino do UFC. A irritação de Aspinall faz sentido quando se olha para sua trajetória. Com um cartel de 15 vitórias em 18 lutas, todas conquistadas pela via rápida, sendo 12 nocautes e 3 finalizações, o inglês se tornou uma das maiores sensações do UFC. Seu estilo explosivo e eficiente o colocou como o principal nome para desafiar Jon Jones no topo da divisão. Agora, seguindo, vamos falar sobre um elogio do sul-africano du Plessis para nosso brasileiro Poatan. Bora lá. Dricus du Plessis surpreende e aponta Alex Poatan como o maior atleta de combate da história. A rivalidade entre Dricus du Plessis e Alex Poatan já rendeu provocações e trocas de farpas desde que o sul-africano conquistou o cinturão dos médios em 2024. No entanto, apesar da tensão entre os dois, o campeão dos médios fez questão de reconhecer a grandeza do brasileiro nos esportes de combate. Em entrevista recente a Mark Boris, du Plessis surpreendeu ao tecer elogios a Alex Poatan, destacando sua impressionante transição do kickboxing para o MMA e seu rápido domínio no UFC. O sul-africano, que defende seu cinturão neste sábado contra Sean Strickland no UFC 312, não economizou nas palavras ao falar sobre o atual campeão dos meio-pesados. "Acho que Poatan é um dos grandes atletas de combate da história. Ele é fenomenal. Sair de outro esporte em um curto período de tempo, ainda mais o kickboxing, que não é uma ótima base para o MMA.
Ele chegou e passou por todo mundo após ser um dos maiores kickboxers da história, com múltiplos títulos no nível mais alto. Em um pequeno período de tempo, se tornou campeão de 2 categorias, sempre pronto para lutar, afirmou Du Plessis. Mesmo com a rivalidade em evidência, o campeão dos médios fez questão de deixar claro seu respeito por Poatan, indo além ao colocá-lo como um dos maiores, se não o maior atleta de esportes de combate da história. Tenho todo o respeito do mundo por ele como lutador e pessoa. Somos rivais, mas tenho o máximo respeito pelo que ele conquistou no esporte. Ele é de verdade um dos maiores de todos os tempos, não apenas no MMA ou no UFC, mas nos esportes de combate. Provavelmente ele é o atleta de combate mais vencedor que o mundo já viu, concluiu. E vocês concordam com o sul-africano? Que moral e que humildade de reconhecer Poatan. Agora vamos falar de lutadores que foram demitidos do UFC, um deles é bem conhecido, bora lá. 2 lutadores pesos pesados são retirados do elenco do UFC após derrotas na Arábia Saudita, vamos ver. Os pesos pesados Jairzinho Rozenstruik e Jamal Pogues foram oficialmente removidos do elenco do UFC após suas derrotas no último fim de semana no UFC Arábia Saudita. A informação foi confirmada por autoridades da organização ao site MMA Fighting nesta segunda-feira. Rozenstruik, veterano com 15 lutas no octógono, iniciou sua trajetória no UFC com uma sequência impressionante de nocautes, incluindo uma virada épica sobre Alistair Overeem em 2019. O feito o levou a um confronto com Francis Ngannou, mas a luta terminou rapidamente com o surinamês sendo nocauteado em apenas 20 segundos no primeiro round. Desde então, Rozenstruik teve dificuldades para embalar vitórias consecutivas, alternando entre triunfos e derrotas nos anos seguintes. Recentemente, ele conseguiu emplacar 2 resultados positivos contra Tai Tuivasa e Shamil Gaziev, mas no último sábado teve uma atuação apagada contra Sergei Pavlovich e saiu derrotado por decisão unânime. No total, Rozenstruik deixa o UFC com um cartel de 9 vitórias e 6 derrotas na organização. Jamal Pogues, por sua vez, também foi cortado do plantel após sofrer uma polêmica derrota por decisão dividida para Hamdi Abdelwahab. Com isso, seu retrospecto no UFC caiu para 2 vitórias e 2 derrotas. O peso pesado contestou fortemente a decisão dos juízes, mas o revés custou sua permanência na organização. Apesar das saídas, lutadores que deixam o elenco do UFC ainda podem assinar com outras promoções, ou até mesmo retornar à companhia em uma data futura, caso consigam bons desempenhos fora da organização. Agora vamos falar de uma estrela do Brasil, bora lá para a próxima notícia. Vinícius Lock Dog projeta disputa de cinturão no UFC até o final de 2025. Vinícius Oliveira, conhecido como Lock Dog, foi um dos grandes destaques do UFC Arábia Saudita no último sábado. Com uma vitória convincente sobre Said Nurmagomedov, por decisão dos juízes, o brasileiro agora acumula 3 triunfos consecutivos desde sua estreia na organização. Com essa sequência positiva, o gaúcho começa a sonhar com uma vaga no ranking da divisão dos galos e já traça planos ambiciosos para o futuro. Em entrevista ao UFC após a luta, Lock Dog deixou claro que pretende se manter ativo em 2025 e acelerar sua escalada rumo ao topo da categoria. O objetivo é claro, disputar o cinturão dos galos até o final do ano, vamos ver o que disse o brasileiro. Agora Dana White e o UFC podem me dar outro rival duro para que eu possa provar que sou o melhor. Eu era o azarão e eu gosto disso. Mas eu acredito no meu trabalho, acredito no meu treinador, acredito no meu queixo e eu estou 100% pronto para lutar pelo cinturão. Nesse ano, 2025, eu gostaria de fazer pelo menos 3 lutas e no final do ano lutar pelo cinturão. Eu acho que mereço isso, afirmou o brasileiro. Revelado pelo Contender Series em 2023, Vinícius Lock Dog iniciou sua trajetória no UFC de maneira promissora. Desde sua estreia em março de 2024, ele venceu todas as 3 lutas que disputou no octógono mais famoso do mundo. Esse desempenho sólido reforça o otimismo do brasileiro, que agora mira os grandes nomes da divisão na busca pelo topo. E vocês o que acham? Se seguir tendo esse desempenho, será que podemos esperar uma disputa de cinturão? Vamos aguardar. Agora, para finalizar, vamos falar de um dos rivais de Poatan, mas com todo respeito, esse cara é gente boa, vamos nessa. Jiri Prochazka revela os 3 oponentes que deseja enfrentar na próxima luta no UFC. Pouco mais de 2 semanas após derrotar Jamahal Hill no UFC 311, Jiri Prochazka já está de olho no próximo desafio. E o samurai tcheco não quer qualquer luta, ele mira apenas os 3 principais concorrentes do ranking dos meio pesados. Em um cenário ideal, Prochazka gostaria de disputar o cinturão imediatamente. No entanto, ele precisará esperar até que Alex Poatan defenda seu título contra Magomed Ankalaev no UFC 313. Enquanto isso, o ex-campeão já definiu seus alvos, que são Poatan, Ankalaev ou Jan Blachowicz. Vamos ver o que ele disse. Vejo 3 caras no top 5 que seriam um grande desafio para mim, porque não quero enfrentar qualquer um. Tem Alex, tem Ankalaev e o terceiro é Jan Blachowicz.
Ele mostrou uma performance muito boa contra o Alex também este ano. Eu sei que vou para o topo, só me deem um oponente e eu quero mostrar que sou o campeão, declarou Prochazka no podcast Overdogs com Mike Perry. Blachowicz é um dos poucos lutadores do UFC que levou Poatan até a decisão dos juízes, embora tenha perdido por pontos em 2023. O brasileiro, por sua vez, conquistou o cinturão ao nocautear Prochazka e já defendeu o título 3 vezes, incluindo uma nova vitória por nocaute sobre o próprio tcheco na revanche. Enquanto isso, Prochazka alternou vitórias por nocaute sobre Alexander Rakic e Jamahal Hill, com derrotas em disputas pelo título. Agora, ele quer outra chance para provar que ainda é um dos melhores da divisão. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistirem, deixem o like e se inscrevam no canal Luta News. Até mais.